Olá, galerinha do ciberespaço, professor Holmes aqui, mais uma aula e agora nós vamos de aprendizagem de máquina, tema super importante e que prestem atenção nesse tema porque ele não cai, ele despenca. Vamos lá. Aprendizagem de máquina, primeira coisa, vamos entender que ele pode cair na sua prova, no seu concurso, como aprendizagem de máquina ou também pode cair com o seu termo em inglês Machine Learning, que basicamente é a tradução literal de aprendizagem de máquina, que traduz justamente o conceito de aprendizagem de máquina, em que máquina, ou seja, o computador, o dispositivo não humano, ele tem a capacidade de aprender, que é uma característica essencialmente nossa. E o que nós fazemos para aprender? Basicamente, nós observamos, nós criamos inferências e nós tiramos conclusões a partir do que nós observamos e do que nós lembramos. E nós tentamos aprimorar esse mesmo conceito na aprendizagem de máquina, tá? Então, aprendizagem de máquina também pode ser chamado de machine learning, vai ser um campo da inteligência artificial. Afinal de contas, a inteligência depende dessa capacidade de aprendizado. Então, a inteligência artificial vai levar em consideração como que a máquina aprende. Para uma máquina ser inteligente, ela precisa ter essa capacidade de aprender ou outras características, como é o caso da senciência e outras mais. Mas, por enquanto, vamos nos ater à aprendizagem de máquina, que se concentra no quê? Em desenvolver algoritmos e técnicas, olha só, algoritmos e técnicas que permitem que um sistema automatizado, ou seja, sem a ação humana, aprenda. E, obviamente, vai usar como referência o quê? Dados e experiências anteriores. Então, basicamente, são as experiências pregressas, dados disponíveis, e quanto mais dado, melhor. Quanto mais informação tiver, o sistema fica mais preciso, que ele vai usar estatística e probabilidade para criar suas inferências e para aprender como que é a vida lá fora. Então, ele vai levar em consideração esse fator. Beleza? Então, o sistema, ele, por mais que seja automatizado, ele vai aprender a partir desses dados, dessas experiências anteriores, e não houve programação nenhuma sobre isso. Ele foi programado para aprender e não para aprender sobre esse tema específico. Muita atenção em relação a isso, viu? Ele vai em cima do que ele sabe. Muito bem. Avançando. Qual que é o objetivo, então, da aprendizagem de máquina? Você pode perguntar. Bem, vamos aqui para esse exemplo. O objetivo é o quê? Permitir que as máquinas sejam capazes de aprender, identificar padrões e tomar decisões com base em dados e exemplos disponíveis, sem a necessidade de intervenção humana constante. Então, uma intervenção ou outra é possível. Esses sistemas são especialmente úteis, obviamente, em áreas onde os dados são abundantes e complexos, ou seja, tem que ter muito dado. Para isso, um termo clássico aqui, ó, Big Data. Onde houver Big Data, você já sabe, né? Então, onde que a gente tem esses dados abundantes e complexos? Obviamente, em setores como reconhecimento de fala, processamento de imagem, detecção de fraudes, prevenção de demanda e muito mais. Ou seja, aqui nós temos volume de dados suficientes para que a gente possa usar a probabilidade e a estatística para que os códigos consigam se aprimorar sozinhos. E daí eles vão manipular novamente esses dados que nós dispomos. Deu para entender a lógica? Então, é em cima disso que a gente vai usar a Machine Learning. Bem, e quais são os tipos principais de aprendizagem de máquina? Muita atenção nisso aqui, viu? Conceito-chave. São 3 principais elementos que a gente precisa entender. Primeiro, quais são esses 3 princípios, esses 3 principais modelos de aprendizagem de máquina? Primeiro é a aprendizagem chamada supervisionada. Segundo, a não supervisionada. E em terceiro, a por reforço. Então, primeira coisa, a gente tem que identificar quais são os tipos principais de aprendizagem de máquina, como que elas operam e seus principais exemplos. Então, entendendo a aprendizagem supervisionada. Nela,
o sistema ele vai ser alimentado com os dados que a gente chama de dados rotulados. Então, esses dados rotulados, que também podemos dizer que são dados que já foram classificados, já foram categorizados, ou seja, são dados conhecidos que a gente consegue identificar com facilidade. E, obviamente, o objetivo é treinar a máquina para que ela possa fazer o quê? Classificar novos dados. Então, eu tenho aqui o dado A, dado B e o dado C. Então, como eles já foram rotulados, a máquina vai conferir e vai rotular e classificar cada um com base naquilo que ela já aprendeu. Ela vai usar isso como referência. Agora, na aprendizagem não supervisionada, obviamente o nãozinho aqui vai te dar um bom indicador, a máquina ela vai ser alimentada com dados que nós chamamos de dados não rotulados. Ou seja, ela quer encontrar padrões, encontrar estruturas dentro dos próprios dados. Ou seja, você não forneceu rótulos para ela, ela tem que se virar e achar as respostas. E por último, na aprendizagem por reforço, o sistema é treinado por meio de tentativa e erro, recebendo recompensas ou punições com base em suas decisões. É basicamente como a gente ensina o nosso cachorrinho dando um biscoito ou molhando água para ele não fazer xixi no seu apartamento. Muito bem. O que a gente precisa falar sobre a aprendizagem de máquina nesse contexto? A gente sabe que a aprendizagem de máquina tem sido aplicada em diversos campos, né? Vai para medicina, comércio eletrônico, finanças, marketing e, obviamente, no Banco do Brasil, que trabalha com as finanças, trabalha com fintechs, obviamente vai ser um tema trabalhado. Então, à medida que esses dados se tornam cada vez mais importantes para as empresas, para as organizações, a aprendizagem de máquina vai se tornar uma ferramenta extremamente valiosa e ela vai ajudar a obter o que a gente chama de insights, para obter as respostas, para obter, vamos dizer assim, direcionamentos a partir desses dados e com isso tomar decisões, obviamente, mais inteligentes e mais eficazes. Esse é o princípio básico. Então, vamos entender quais são os fundamentos básicos, ou seja, quais são os elementos que fundamentam a aprendizagem de máquina. Bem, primeiro, como era de se imaginar, inclusive está errado aqui, probabilidade, então a estatística ela entra como um fator-chave, né? E depois, se você for entender, ela é a base da aprendizagem de máquina. Então, muitas técnicas que são utilizadas nessa área envolvem a análise estatística dos dados, envolve a compreensão de conceitos estatísticos, aí entra distribuições, probabilidade, regressão, inferência. Então, isso tudo é fundamental para entender os algoritmos de aprendizagem de máquina, como eles funcionam. Tá? Você usa isso como referência. Tá? O segundo ponto é a chamada álgebra linear. A álgebra linear ela é um conceito matemático, né, um pouco mais complexo, não está no escopo da prova de vocês, então não se preocupa com ela, mas você precisa entender o conceito. Para que a gente usa álgebra linear? Para modelar, para representar dados, para transformar isso em um aprendizado de máquina. Então a máquina ela aprende a partir da modelagem de dados, através de equações de funções algébricas. Agora, é fundamental entender que essas técnicas, né, vamos pegar aí exemplos aqui, como por exemplo, a chamada regressão linear. O que é regressão linear? Você tem, vamos pensar um gráfico, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho um gráfico, tá? Então eu tenho um eixo X, que vamos supor que seja o número de transações que o Banco do Brasil faz um determinado asset. E aqui nós temos o fator tempo. Então você vai tendo dados, que esses dados sendo computados, eles vão variando ao longo do tempo e eles vão formando uma curva. Essa curva, se a gente criar uma equação para ela, uma função de x, né, vamos supor que a gente vai criar essa função aí qualquer. Vamos dizer que ela fosse a de x elevado a n, um exemplo. Essa função aqui, ela vai traduzir essa minha curva. Mas eu posso tentar transformar ela numa função mais simples.
do tipo f de x é igual a x mais b, ou a x mais n, tanto faz, e aí eu consigo transformar essa minha função, que antes era uma função curvilínea, uma função difícil de ser calculada, numa função em linha reta, porque ela seria, digamos assim, o mais próximo de uma linha reta. Então isso é uma regressão linear. Você transformou uma função complexa, você eliminou essa função complexa e passa a utilizar uma função bem mais simples. Com ela você consegue fazer análises bem mais fáceis de fazer. Tá? Então, em cima disso, a gente parte para o conceito de regressão linear, que é um dos exemplos, né, que a gente pode usar para essa situação. Mas você pode também trabalhar com análise de componentes principais, o que nós chamamos de PCA, tá? E é a partir disso que nascem as chamadas redes neurais. Aqui, ó, redes neurais, ponto-chave, tá? É claro que a gente não vai aprofundar muito nesse momento, mas redes neurais é um ponto importante também a ser estudado. Levem isso em consideração. Aqui nós temos a programação. Programação também é básico, né? Inclusive, na prova de vocês vai ser cobrado bastante esse conhecimento. Afinal de contas, ele é fundamental para você fazer o quê? Implementar os algoritmos que vão analisar toda essa base, tanto matemática como algébrica. Tá? Então, você vai precisar de uma linguagem de programação, que nada mais é do que traduzir alguma abstração, traduzir cálculos matemáticos a partir do que a gente busca efetivamente. Então, a criação de um sistema, por exemplo, ele parte por essa implementação desses algoritmos. E a aprendizagem de máquina não seria diferente. Então, as linguagens de programação mais populares para a gente pensando no aprendizado de máquina, aí é onde entra o ponto que nos interessa. Tá? Você pode perguntar, então, Holmes, quais são as principais linguagens que eu deveria pensar para aprendizagem de máquina? Então, coloque aí na sua agenda Python. Python é chave. Tem uma outra linguagem muito utilizada que ela é chamada R, ou R, do inglês, que ela é muito usada para, não só para inteligência artificial, mas para machine learning. E o Java, né, por se tratar de uma linguagem mais... não é como é o caso do Python, por exemplo, que é uma linguagem interpretada, ele é uma linguagem compilada. Então, ele vai ter um pouco mais de capacidade de processamento. Então, guarda aí, esses 3 exemplos aqui são, né, possibilidades. Existem outras, né, só citando esses aí. Teoria da computação. Bem, no caso da teoria da computação, a gente entende que ela é a base teórica da aprendizagem de máquina. Então, é ela que vai trazer aqueles conceitos mais imbricados, como é o caso da complexidade computacional, teoria da informação e os chamados algoritmos. Tá? Então, assim, você pode perguntar como que isso pode ser cobrado na minha prova. Esquece isso aqui, assim, você vai ser cobrado só em termos mais fundamentais, você não vai ser tão cobrado em relação a isso. Tá? Igual programação, não vamos entrar muito a fundo na prova, ela vai ser bem mais básica. Tá? Álgebra linear também vai ser bem rasteirinho. Estatística e probabilidade, aí vai ter algum nível de profundidade, mas aí já é outro assunto, outro tema. Tá? No tocante à aprendizagem supervisionada e não supervisionada, aqui muita atenção, tá? Aqui com certeza vem questão na sua prova. E junto a isso, o Deep Learning. Tá? Aprendizagem supervisionada e não supervisionada, ela é a base para você entender como é que as máquinas aprendem. Tá? Como que elas manipulam os dados e como que elas aprendem. Então, se você não souber as técnicas de aprendizagem supervisionada e a não supervisionada, você vai ficar tendo dificuldades para resolver a sua prova. Então, vamos pegar uma estrutura aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, o aprendizado de máquina nada mais é do que um dispositivo que é capaz de olhar para uma nuvem de dados, ou seja, para uma entrada de dados. Esses dados estão totalmente dispersos e ela vai pegar e vai interpretar o resultado, ou seja, por que essa bolinha aqui ela é laranja e por que essa bolinha aqui é mais escura. Então, ela vai buscar dados estatísticos e probabilísticos, algébricos, matemáticos, que permitam uma interpretação de resultados.
Então, se eu falo assim, A mais 1 é igual a 2 e A mais 2 igual a 3, o que a gente poderia supor? Então eu posso dizer que A, pela minha interpretação, vai ser 1. Então, basicamente é isso que faz nesse momento de interpretação. Agora, ela vai interpretar aplicando um algoritmo. No nosso caso aqui, qual foi o algoritmo que a gente aplicou? Foi o algoritmo matemático, né? Está somando, passa para o outro lado subtraindo, 2 menos 1, 1. Está somando, passa para o outro lado subtraindo, né? Então 3 menos 2, 1. Então eu usei o algoritmo matemático algébrico básico, né? A soma dentro de uma equação. Daí ela vai para a fase de processamento de dados, ou seja, em que ela consegue compilar esses dados aqui, vamos assim dizer, e separar esses dados de acordo com a classificação que ela interpretou aqui atrás. Então, é um ponto, assim, é uma técnica que é utilizada para análise. Aí, nesse caso aqui, a gente poderia fazer análise de clusters, redução de dimensionalidade, mas aí são tópicos aí que valem a pena a gente estudar num outro contexto, tá? Mas aí só para não deixar pontas em aberto, o Deep Learning, tá? Aprendizagem profunda, ela é usado, provavelmente vai ser usado um pouco mais o termo em inglês. Ela é eu não vou dizer assim um campo, mas é uma sub-área da aprendizagem de máquina e ela vai usar o que a gente estava falando aqui, as chamadas redes neurais. Então, esse conceito aqui é importante. Vai usar as redes neurais. Por quê? E obviamente elas vão ser também em nível profundo, né? As redes neurais profundas, para, em cima disso, aprender representações bem mais complexas desses dados. Não são simplesmente números como a gente tinha feito do A mais 1 e do A mais 2. São conhecimentos de redes neurais mesmo, arquiteturas de aprendizagem profunda simulando as nossas redes neurais cerebrais. Então são técnicas de treinamento diferenciadas, né, para que você possa entender como que o Deep Learning funciona. Tá? Então, vamos seguir aqui e vamos avançar para esses modelos, né, de aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina clássico, ele vai ser, então, como eu havia falado, né, a gente tem um outro terceiro modelo, mas vamos começar com os dois primeiros. Ele tem o supervisionado e o não supervisionado. O dado pré-categorizado, que a gente chama de rotulado, ou um dado simplesmente numérico, como é o caso do que a gente tinha falado, ele se aproxima do modelo supervisionado, porque a gente consegue fornecer para a máquina rótulos, a gente consegue ajudar a máquina a classificar. Então aqui um exemplo, tenho várias meias e eu preciso que a máquina aprenda a separar as meias por cor. Então ela vai visualizar as características e vai entender, olha, com base nessas características e no que você me falou, que existem cores, eu consigo predizer categorias. Eu preciso observar alguns dados, mas como você já me rotulou o que é uma meia rosa, ou o que é uma meia amarela, eu consigo olhar para uma meia rosa e uma meia amarela e dizer, isso é uma meia rosa, isso é uma meia amarela. Um outro exemplo seria a chamada regressão. Nesse caso, eu quero que você classifique as gravatas por comprimento. Aí a gente vai transformar, lembra que eu tinha falado do gráfico? Vai transformar numa reta, a gente vai conseguir fazer uma regressão. Pode ser linear ou pode ser outros modelos de regressão também. E aí nós temos aquele dado não rotulado, ou seja, aquele dado que a gente não tem como oferecer nada para a máquina. Então ela meio que tem que identificar por conta própria. Aí o que ela pode fazer? Ela pode classificar por similaridade. Não, esse aqui tem características iguais àquela. Digamos que eu mostre uma foto de animais. Então, ela começa a observar, eu quero que esses animais, elas diferenciem homem de animais, ser humano de um animal. E ela vai olhar características similares entre milhares e milhares e milhões de fotos de seres humanos e milhões e milhões de fotos de animais. Aí ela vai começar a buscar similaridades, como por exemplo, um macaco, um cachorro, um porco, eles têm uma característica, eles têm 4 patas. E um ser humano, ele só tem 2. Então ele começa a agrupar
por características similares. Por exemplo, 4 patas e 2 patas. No nosso exemplo aqui, vai agrupar roupas por similaridades. Roupas de frio, roupas de calor, né? Roupas de seda, roupas de cetim, por aí vai. E uma outra característica, né, sem ser essa de agrupamento, seria de redução dimensional, que a gente chama de generalização, que é observar em cima de um contexto e tirar conclusões. Então, nesse caso aqui, vai fazer os melhores visuais com as roupas fornecidas. Então, ela vai analisar combinações. Então, vai criar generalizações. Outro exemplo são as chamadas associações, que é você, por exemplo, encontrar roupas que combinam. Por exemplo, uma roupa laranja não combina com uma roupa amarela. Então, ele vai fazendo associações com base no uso das pessoas. Ele vai encontrando dependências escondidas dentro desse modelo. E identificar sequências, né? No caso, esse aqui no nosso caso aqui, encontrando essas dependências escondidas, nós temos a redução dimensional. E identificando essas sequências, nós temos a chamada associação. Certo? Então, em cima disso, é importante ter essa compreensão sólida desses fundamentos para poder aplicar, né, o que a gente chama de aprendizagem de máquina. Vamos entender um pouco melhor o aprendizado de máquina supervisionado. Bem, como a gente havia falado, os algoritmos de aprendizado supervisionado, eles são usados para tarefas em que você deseja prever um resultado baseado em dados de entrada. Então, aqui estão meus dados de entrada. Então, por exemplo, tem o A, tem o B, tem o C. E esses dados de entrada, tá, você consegue, de certa forma, encontrar uma função que mapeie os dados de entrada para o resultado desejado. Ou seja, você vai ter exemplos rotulados, você vai ter exemplos etiquetados, e com isso você vai fazer o treinamento dessa máquina. Então, esse termo supervisionado significa que o algoritmo é treinado usando esses exemplos rotulados. Então, ele vai passar por esses exemplos e os dados de entrada, de certa forma, já tem essa etiqueta. E essa etiqueta vai indicar qual é o resultado correto. Então, quando ele olhar os dados, ele vai separar o que é correto e o que não é. E aí, em cima disso, vai chegar a algumas previsões, que são os dados de saída classificados a partir da etiqueta que ele recebeu. A gente poderia pensar quais são exemplos, né? Podemos entender algumas formas desse aprendizado de máquina na perspectiva supervisionada. Primeiro é classificação, que é quando você classifica os dados em categorias discretas. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que a gente tenta criar uma inteligência artificial com aprendizado de máquina capaz de classificar e-mails como sendo spam ou como não sendo spam. Obviamente, eu não quero que o e-mail importante do meu trabalho, lá do meu gerente do Banco do Brasil, venha e vá para a minha caixa de spam e fique sem resposta. Tampouco eu quero aqueles e-mails que prometem mundos e fundos, que me oferecem coisas mais mirabolantes possíveis, que apareçam na minha caixa de entrada ali bonitão. Então, essa minha inteligência ela já vai receber algumas sugestões do que seria um spam e não. Por exemplo, se tem a palavra compre, eu já posso classificar, olha, um e-mail com a palavra compre, há uma grande possibilidade dele ser spam. E aí eu vou acrescentando outros elementos, não só como compre, mas eu posso acrescentar também uma palavra compre agora, compre já. Né? Então, nesse caso, a gente tem oferta. Então, a gente vai associando e vai criando rótulos. Então, a máquina consegue, a partir do nosso comportamento, ela verifica, mas ele não costuma abrir mensagens com a palavra compre. Ele não costuma abrir mensagens com a palavra oferta. Ele não costuma abrir mensagens desse domínio. Ele não costuma, então, por aí vai. Então, nesse caso, você consegue classificar. Então, é um tipo de inteligência. Tanto é que alguns e-mails que a gente recebe, às vezes eles colocam palavras erradas ou incompletas justamente para tentar quebrar
esse sistema de inteligência artificial. Então, você vê aqueles spams geralmente vêm com muitos erros de português, mas é porque eles tentam burlar aí esse sistema complexo aí de anti-spam. O outro modelo é a regressão, que ela vai prever um valor numérico baseado em dados de entrada. Então, vai prever o preço de uma casa baseado em suas características, como, por exemplo, podemos dizer que o número de quartos, podemos dizer o tamanho, podemos dizer a localização, se é perto do metrô e por aí vai. E uma outra característica é a identificação de objetos. Então, eu vou identificar esses objetos, por exemplo, em uma imagem baseado nos exemplos rotulados que a gente já fez. Então, a gente apresenta um padrão e a gente espera que essa nossa inteligência artificial consiga fazer isso. Um exemplo maior é a nossa identificação biométrica, a nossa identificação fotográfica, características que tem de algumas aplicações de inteligência artificial de melhorar nossas fotos. Então, eles identificam determinados objetos na imagem e, com isso, eles vão gerando algum tipo de ação sobre ela. Tá? Então, vamos avançar. Agora, quais seriam, assim, pensando em algoritmos de aprendizado, esses mais populares, os mais importantes que a gente pode pensar para a nossa prova? O primeiro é o Decision Tree, que é a chamada árvore de decisão, que é um algoritmo que constrói uma árvore para mapear as características dos dados e, obviamente, vai levar em consideração não é qualquer tipo de dado, mas os dados de entrada em cima do resultado desejado. Então, você tem ali uma situação A e você vai ter que tomar uma decisão, B ou C. Por exemplo, eu saio de casa, eu levo o guarda-chuva ou eu não levo o guarda-chuva? Essa decisão a gente faz de maneira arbitrária, mas numa árvore de decisão, essa decisão vai ser tomada com base em outros elementos que a inteligência artificial já vai acumulando, como, por exemplo, a temperatura, como, por exemplo, o horário, como, por exemplo, a probabilidade de que se chova. Então, com isso, a máquina consegue aprender qual que é a resposta dentro dessas árvores de decisão. E com isso ela vai dizer, então, guarda-chuva, tenho que também ir de carro, eu tenho que ir de moto. Então, tudo isso vai sendo definido nessa árvore de decisão. O outro nesse caso aqui, é o KNN, que é o K-Nearest Neighbors, que basicamente, assim, numa tradução livre, seria os vizinhos enésimos mais próximos. E nesse caso, esses vizinhos mais próximos, eles vão buscar os que a gente chama, os K exemplos, ou seja, os N exemplos mais próximos dos dados de entrada, e eu vou usar a etiqueta desses exemplos para prever os resultados. Então, eu vou me valer de uma parte dos dados para aprender e depois eu vou procurar os mais próximos. E por último, nós temos a SVM, que é a Support Vector Machines, que basicamente são máquinas de suporte vetorial, que é um algoritmo que encontra o que a gente chama de hiperplano. Ou seja, ele consegue separar os dados em duas categorias. Ele consegue separar os dados e, com isso, vetorizar esses dados. Então, é um conceito um pouco mais complexo, mas o que a gente pode dizer que, para instituições financeiras, como é o caso do Banco do Brasil, eles são extremamente úteis, principalmente na identificação de fraudes. Então, guardem isso aqui como referência, beleza? E com relação aos algoritmos não supervisionados? Bem, eles são usados, nesse caso, quando não há exemplos rotulados para treinar o algoritmo, ou seja, você não tem referência para treinar o seu algoritmo. Então, você vai tentar encontrar estruturas nesses dados, mas logo na entrada. E aí, a gente faz o que a gente chama de agrupamentos ou clusters. Então, esses agrupamentos, você vai observando os dados disponíveis e vai tentando agrupá-los e encontrar padrões entre esses dados, entre essas variáveis. Então, é a própria máquina que vai se virar para se treinar. Ela não vai ter supervisão, ela mesma que se vira. Então, o termo não supervisionado basicamente significa que o algoritmo ele vai ser treinado sem exemplos rotulados, ele não vai ter uma referência. Ele mesmo vai encontrar os padrões e as estruturas por conta própria. Como que a gente poderia
a encontrar exemplos, então. Já que a gente falou do clustering, vamos lá. Primeiro exemplo, agrupamento ou clustering, em que você faz o quê? Agrupa os dados de entrada em grupos baseados nas suas características. Então, eu vi animais com 4 patas e animais com 2 patas. Então, eu começo a encontrar características e eu posso criar esses clusters e acumulando e agrupando esses meus dados de acordo com características comuns. Quanto mais dados eu tiver, mais características eu vou conseguir interrelacionar e mais preciso fica a análise da sua máquina, né? A redução da dimensionalidade, que é o quê? É você tentar, no caso a máquina, né, reduzir o número de variáveis dos dados de entrada sem necessariamente perder informações que são necessariamente importantes. Então você vai tentar diminuir a complexidade desses seus dados. E o outro é o PCA, né, que é a análise de componentes principais, que basicamente você vai tentar encontrar características dos dados de entrada. Você vai observar e vai tentar entender. E desses nossos amiguinhos aqui, quem que a gente poderia citar como os algoritmos mais importantes? Nós temos o K-means, que é um algoritmo que agrupa os dados em K-clusters, né? Ou seja, faz agrupamentos, e esses K-clusters são baseados em características que eles possuem comuns. O PCA, o algoritmo vai encontrar as principais características dos dados de entrada. E o autoencoder, que é uma outra característica, o algoritmo vai reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada utilizando a técnica das redes neurais. Mas, Holmes, o que eu posso levar aí de mais importante para a prova? Eles vão colocar questões que vão tentar mostrar para você exemplos de algoritmos supervisionados e associar com não supervisionados. E o contrário também. Então, é ficar atento a quais são os tipos de algoritmos supervisionados e quais são os não supervisionados. Vamos ver exemplo na forma de questões para a prova, que é a melhor maneira de se preparar. Tá? Lembrando que essas são apenas noções básicas desses algoritmos de aprendizado supervisionados, tá? Tanto supervisionado como não supervisionado. Existem outros algoritmos, existem outras técnicas disponíveis, mas cada um com as suas próprias vantagens e desvantagens. E essa escolha vai variar muito em relação a muitos elementos. Então, assim, vai depender muito do problema específico que esse machine learning vai tentar resolver. Então, vamos ficar atento àquilo que é mais focado no Banco do Brasil e aquilo que possivelmente é mais cobrado, tá? Enfim, sem muitas delongas, a empresa XYZ está desenvolvendo um novo produto. Ok, deseja utilizar o aprendizado de máquina para prever a quantidade de vendas dos próximos meses. Para isso, a equipe de desenvolvimento está explorando diferentes algoritmos de aprendizado. Bem, nesse caso aqui, até então, apenas foi contextualização, né? Vamos ver o que a pergunta diz. Qual dos seguintes algoritmos de aprendizado de máquina seria mais adequado para prever a quantidade de vendas nos próximos meses? Bem, aqui vem uma pergunta agora que dado importante, né? Então eu quero um algoritmo que seja capaz de prever a quantidade de vendas nos próximos meses. As opções que a gente tem é árvore de decisão, K-means, regressão linear, análise de componentes principais e redes neurais. Então, exemplos aí para todos os lados. Opção correta, tá mole, fácil de matar, regressão linear. Aí você vai perguntar, mas Holmes, por quê? Bem, a resposta é fácil, jovem padawan. A tarefa é prever a quantidade de vendas, correto? Então, eu quero prever a quantidade de vendas nos próximos meses. Isso é típico a característica em que eu vou pegar dados dentro de um gráfico e eu vou considerar esses dados e vou supor a tendência. Com base nesses dados, a tendência é que eu continue vendendo mais. Mas se eu tenho outros dados, então, por exemplo, eu tenho dados numa outra perspectiva, eu tenho outros dados aqui que mostram um outro produto aqui também, e eu tenho aqui esse meu outro produto. Então, a consequência desse outro produto parece estar crescendo muito menos do que o outro produto da linha verde. Então, produto A aqui e o produto B, se você analisar a tendência, lá no futuro a tendência é que o A esteja por aqui
e que o B ainda permaneça aqui embaixo. Então, clássico exemplo de regressão linear, porque o objetivo é prever um valor numérico. Lembrem-se disso. Valores numéricos são exemplos fáceis de regressão linear. Tá? A regressão linear ela é um dos algoritmos mais básicos que tem, mais simples e mais eficazes. Se eu estou falando 2, 4, qual é o próximo número? 6. Se eu estou falando 1, 3, 5, 7, o próximo número é 9. De cabeça a gente já consegue fazer essa regressão. Então, muito fácil, não precisa de árvore de decisão, não precisa de k-means, porque são exemplos mais adequados para tarefas de classificação e agrupamento. Foi classificação, foi agrupamento, aí essa galera aqui é importante, mas análise de componentes principais é um algoritmo de redução de dimensionalidade e de redes neurais. Então, aqui também está fora. Tá? Então, eu acho que aqui, nesse contexto aqui, se você está pensando para tarefas complexas, com grandes conjuntos de dados, aí vale a pena trabalhar esses dois outros elementos. Então, resposta fácil de matar essa daqui. Vamos para a próxima. O Banco do Brasil está buscando um algoritmo de aprendizado de máquina para detectar possíveis fraudes em transações bancárias. Então, até então, nós estamos falando de uma busca por fraudes. A equipe de desenvolvimento está explorando diferentes opções de algoritmos, obviamente, aprendizado de máquina. Né? Então, qual dos seguintes algoritmos de aprendizado de máquina seria mais adequado para detectar possíveis fraudes em transações bancárias? Bem, aqui nós já falamos muito sobre isso, né? Eu até dei um exemplo. Então, a resposta correta aqui está mole de matar, vocês já pegaram. Se não dormiram na minha aula, já prestaram atenção, já sabem que vai ser claramente aí a letra E de escola, né? O SVM. Porque, se você observar as opções, então aqui está mais ou menos a mesma lógica. Tá? Por que a minha resposta é Support Vector Machines, ou SVM, ou SVM? É porque a detecção de fraudes em transações bancárias ela é uma tarefa que é essencialmente de quê? De classificação. Tá? Eu quero classificar. É fraude? Não é fraude. Então, ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer: fez um Pix de 1 milhão para a conta do Holmes. É fraude? Não é fraude. Bem, se ele tem esse hábito de receber esse Pix, então possivelmente não é fraude. Mas ele tem hábito zero. O saldo da conta dele é R$1. Então, há uma chance de haver essa fraude. Então, é uma característica de classificações. Porque o objetivo é classificar as transações. É fraude? Não é fraude. Então, esse SVM fica sendo o mais adequado para esse tipo de tarefa. Né? Então, por quê? Porque essa tarefa é o que a gente chama de tarefa binária. Tá? Tarefa binária é o quê? Você tem duas opções, ou é ou não é. Então, a detecção de fraude é uma classificação binária e classificação binária é SVM, é a melhor opção. Tá? Lembrem-se disso. Foi classificação binária, SVM. Por quê? Porque ela encontra fronteiras de decisões claras entre o que a gente chama de classes distintas. Então, ela consegue lidar com muitos e muitos e muitos dados, inclusive dados de grande porte, dados de alta dimensionalidade, e isso, obviamente, vai ser uma situação bem comum em tarefas de detecção de fraude, né? Porque o Banco do Brasil lida com milhares e milhares e milhares de gigabytes, de terabytes de dados. Tá? Então, regressão logística, árvore de decisão, k-means, redes neurais, elas são adequadas para tarefas de classificação, é verdade, mas elas não são em nível de eficácia tão bons para classificações binárias, como é o caso do nosso querido SVM. Então, aqui está mole, está fácil, vamos para o próximo. Aí caiu na FGV 2022, analista de TI, TRT 16ª. Com relação aos conceitos de aprendizado de máquina, assinale V, verdadeiro, e F, falso. Vamos para o primeiro item. Os três principais paradigmas de aprendizado de máquina são os de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por inteligência profunda. Bem, se você também não comeu mosca, na minha aula, lá no primeiro slide, a gente fala que os três principais paradigmas do aprendizado de máquina são quais, garotinho e garotinha? São aprendizado supervisionado, está correto, não supervisionado, está correto, mas o terceiro deveria ser por reforço, nada de inteligência profunda. Então, isso aqui é
falso, né? Embora a inteligência profunda seja uma área que vai ser correlacionada ao aprendizado de máquina, eles botaram isso aí só para te confundir, porque na prática ela é um paradigma separado, então é outra coisa. Então tá fora. A segunda, os algoritmos de classificação e clusterização estão correlacionados com o paradigma de aprendizado supervisionado. Então, aqui ele falou de 2 algoritmos, então a gente tem que analisar cada um separadamente, e se os 2 estiverem corretos, aí é verdadeiro item. Então, algoritmo de classificação, bem, a gente viu vários exemplos lá atrás, então classificação é um aprendizado supervisionado, porque você tem que dar para a máquina essa classificação, como é o caso da classificação binária, é fraude, não é fraude. E o outro é a clusterização, que a gente falou um pouco também. Só que a clusterização, ela não está vinculada ao aprendizado supervisionado, porque a máquina ela não tem uma classificação, então ela faz o quê? Uma das possibilidades é ela clusterizar, ou seja, ela agrupar por características e por semelhanças. Então, nesse caso, clusterização está fora, esse item é mentiroso. Vamos para o item 3, então, o que diz o nosso famigerado item 3? Aqui até já ficou fácil, né? FF só tem um lugar, você já mataria a questão obviamente por eliminação, não tem outra opção aqui, mas vamos seguir. Os algoritmos de Support Vector Machines e Random Forest são paradigmas do aprendizado de inteligência profunda. Bem, aqui nós temos também outro exemplo, né? Lembrando o seguinte, que o SVM e o Random Forest, eles são paradigmas do aprendizado de inteligência profunda. Mentiroso esse item também, né? Afirmativa é totalmente falso. SVM, inclusive Random, né? Faltou o eminho aqui, né? Na própria prova estava errado. Então, a afirmativa, nesse caso, né? Pensando nesse contexto, ela é falsa. Não só pelo random estar escrito errado, mas pelo fato do seguinte, que o SVM e o Random Forest são algoritmos de aprendizado de máquina, obviamente, mas eles não são paradigmas do aprendizado de inteligência profunda. Eles não usam Deep Learning, eles usam o aprendizado supervisionado, na perspectiva de classificação, que é o primeiro, e de que a gente chama de regressão, que é o segundo, que é o Random Forest. Então, nesse caso, se você for pensar que o Deep Learning ele está muito mais ligado às redes neurais, né, tentando solucionar esses problemas, então aqui está falso também, a alternativa E. Moleza, né? Fácil demais ser aprovado. Fiquem atentos ao SVM, a essas características de aprendizado de máquina e boa sorte. Nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!